Saiu episódio 2 da segunda temporada de Ruptura, mostrando pra gente as consequências lá de fora. Como é que foram as consequências pros Auris, pros que estavam lá fora a partir da rebelião da primeira temporada. Como é que foram as consequências diretamente pra própria Lumon e como é que ela lidou com isso. Como que o Mark foi convencido a voltar ao trabalho e o porquê que a Lumon precisava convencer ele. O tal do projeto Cold Harbor que ele precisa concluir, o porquê disso e a questão da Miss Cobell lá, né, da senhora Cobell, ela sabe mais coisas sobre a esposa do Mark? Filho, nesse vídeo vamos analisar e explicar pontos desse episódio 2. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo da segunda temporada de Ruptura. Pois é, meu jovem, mais um episódio que deixa a gente mais maluco ainda, com mais revelações que complementam o final da primeira temporada, que a gente vai explicar tudo nesse vídeo, mas antes deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e não deixa de se inscrever no canal pra você não perder nada da nossa cobertura semanal de Ruptura. Já tem vídeo de detalhes que você pode ter perdido do episódio e mais coisa ainda. E é o seguinte, né, vamos lá, porque as primeiras coisas que eu preciso falar é que enquanto o primeiro episódio traz as consequências de tudo que eles fizeram na primeira temporada, na parte dos Inis, na parte interna ali, de quem tá lá no andar da Ruptura, esse segundo episódio ao mesmo tempo traz as consequências na parte dos Auris, né, dos externos deles, na parte de quem tava do lado de fora e na parte da Lumon, inclusive. Como é que a Lumon lidou com isso? Dando finalmente pra gente espaço pra conhecer mais da parte de fora desses outros personagens, né? Por exemplo, da Halle, o episódio que tem mais espaço pra conhecer quem ela realmente é e coloca ela mais na posição de vilã mesmo. A Halle, no caso, a Helena, né? A versão dela de fora. E assim, apesar de ser um episódio que funciona de uma forma muito parecida com o primeiro, só pra explicar as coisas que aconteceram, também tem espaço pra andar com a história. Então, um episódio extremamente interessante que eu já adianto que pra mim tá acima do que foi o primeiro no nível assim de qualidade, mas vamos ponto a ponto. A gente tem esse início de episódio, né, com foco no protagonista, só que do lado de fora no Mark, só que o Mark Auri, a versão dele externa, quando ele acordou lá fora depois que desativaram a Ruptura, né, ele na reunião do clube do livro do cunhado dele, sem entender nada, com o olho meio cheio de lágrimas e tentando entender por que as pessoas estavam lidando diferente com ele. E assim, enquanto isso a gente tem a questão da Halle, que foi uma das maiores revelações do final da primeira temporada, quem ela realmente é a herdeira dos Egan, é a pessoa que tá por trás de controlar todo o processo de ruptura ali e realizar uma tal missão que é citada nesse episódio agora mais em palavras, né? A gente começa a ver mais das intenções deles e a gente vai vendo a construção maior da Helena, a externa da Halle, como vilã mesmo, né? E tudo que ela precisou fazer pra poder reduzir os danos que a Ini dela causou. E aí que a gente já vai pra um ponto muito interessante, né? Que eu já preciso falar da reunião dela com a senhorita Cobell. Só que na hora que tá sendo direcionado pra isso, tem uma cena muito legal, né? As tomadas, a fotografia dessa série, tudo é muito bom. Eles sempre tentam dar uma inovada e trazer ângulos novos. Por exemplo, esse aqui do lado de fora, dela caminhando nos departamentos ali do prédio, uma pegada ali tipo Super Mario, né? Ou você pegar como se fosse uma casa da Barbie mesmo, tá andando ali, você tá vendo só de fora, de forma linear. E aqui a gente já tem um ponto muito importante, porque a gente, além de ver o poder dela e a capacidade que ela tem, né? Porque é ela que vai recontratar a senhorita Cobell, a gente também tem esse ponto da senhorita Cobell ser recontratada. E por que que isso acontece? Tipo, ela tinha sido demitida, tentaram fazer a caveira dela e tudo mais, mas na verdade eles recontratam ela pra colocar ela num cargo acima do que ela já tava, o que justifica o porquê que o Milchick assumiu o papel dela. Justamente porque ela recebe a proposta de ser recontratada e ser promovida ao conselho da Ruptura. Então ela vai estar acima, tipo aqueles superiores. E enquanto isso, quem fica no cargo de tentar resolver as coisas em campo, diretamente, face a face, é o Milchick. Ele pegando sua moto e indo a vias de fato conversar com cada um ali. O Milchick extremamente dissimulado, é aquele cara que, assim, pra mim é um dos melhores vilões dessa série, porque pra mim vilão bom é o vilão que você assiste e sente muita raiva dele. E esse aqui, de todos os personagens que estão na posição de vilão, é o que eu mais sinto raiva. Eu acredito que isso vem muito pela atuação do cara. Ele consegue entregar uma atuação muito boa, a ponto de, tipo, você sentir o tanto que ele é cínico mesmo nas falas. Tipo, você vê toda a estratégia inicial aqui de demitir os que estavam envolvidos nisso, né? Os que dá pra eles demitirem. O Irv, né? O Irv lá de fora nem sabe o que tava acontecendo, nem sabe sobre isso lá dentro. Ele sendo demitido, sem nenhuma explicação. E o Dylan, coitado também, que precisa sustentar a família e tal, sendo demitido também. E aí que vem um ponto, né? Porque depois eles são recontratados, a gente vai explicar isso. Mas primeiro, por que que demitiram Irv e Dylan? A resposta disso se complementa com pontos lá no primeiro episódio. Inicialmente, era pra punir eles mesmo, pelo erro deles e tudo mais. Mas depois eles aproveitam disso pra poder estimular com que o Mark volte a trabalhar. Então meio que
porque a demissão que eles causam no Dylan e no Irv aqui, e na Halle também, fingindo que ela foi demitida, né? Tudo isso a gente viu no primeiro episódio que gera uma sensação no Mark, tipo, cadê meu grupo? Cadê meu grupo de trabalho? Uma sensação de necessidade de ter o grupo de trabalho anteriormente. Que é aí o que a Lumon dá depois, que motiva mais o Mark continuar trabalhando, o Mark Ine. Mas aqui a gente vai falar mais sobre o Auri, né? O externo. Porque é claro que o Milchick visita ele também. E nessa cena foi a que eu senti mais raiva do episódio, sabe? Deixarem o cara entrar lá, principalmente a irmã do Mark. Depois de ter visto que o Ine do Mark apareceu ali, falou com ela, revelou a questão sobre a esposa, saber que tem alguma coisa errada com a Lumon, ela permitiu o cara entrar lá, ela permitiu ele falar as coisas, mas pelo menos é que eles retêm informações, né? Na hora que ele pergunta, né, se teve alguma coisa ali de estranho que o Mark deveria contar, que ele ficou sabendo ali, que é a questão que a irmã dele conta, né? Sobre a esposa, que o Ine contou isso, ele simplesmente não conta. Ele não tá acreditando, não tá entendendo muito isso, mas ele não conta pro Milchick. A gente tinha visto, né, na cena anterior deles, antes do Milchick chegar, que o Mark tá lidando com essa informação, né? Ele guarda muito a frase que a irmã dele passa pra ele, que é ela está viva, que foi o que ele falou pra galera ali. Só que assim, aqui ele não tá em estado de não aceitar isso. Então ele fala, não, ela está viva, claramente eu falei sobre a sua filha, né? Eu não falei sobre a minha esposa. E nesse episódio todo a gente acompanha muito o processo de aceitação do Mark lá fora, de ser muito difícil dele aceitar que a Gemma, a esposa dele, tá viva na Lumon, porque em diversos momentos no episódio ele deixa muito claro que ele tem certeza que ela morreu. E até detalhes que a gente não tinha, né? Como, por exemplo, na conversa que os dois têm lá no Pips, né, o restaurantezinho lá, a irmã dele, né, perguntando, Mark, você não acha que deve ter alguma coisa estranha essa questão da sua esposa? E o Mark indignado, falando que isso é imoral, porque ele mesmo viu que a esposa morreu, ela foi carbonizada, se eu não me engano, ele viu o corpo dela, teve que identificar o corpo dela visualmente. Então, aqui a gente tem as provas que faltavam da série pra confirmar com 100% de certeza que não tinham sinais vitais na Gemma, a esposa dele. Então, isso confirma pra gente, seja lá como a Lumon fez pra trazer a Gemma como senhorita Casey lá pra dentro, ou eles ressuscitaram, ou eles clonaram mesmo, como a gente falou em outro vídeo. Depois a gente vai aprofundar mais nisso, porque antes a gente tem um outro ponto aqui, né? O Mark na dúvida se vai voltar ou não ao trabalho. E aqui a gente tem uma fala completamente de manipulação do Milchick, né? Tipo, ah, você tá na dúvida de voltar? Eu vou falar pra você que o seu interno fez foi ilegal, mas ele foi muito corajoso, foi uma atitude de muita coragem. Você vai punir o seu interno que teve tanta coragem, fazendo ele deixar de existir? Tipo, falar pro Mark assim, se você sair da Lumon, seu interno não vai existir mais, você simplesmente vai matar ele. Ele foi totalmente corajoso pra fazer tudo isso, um ato de bravura, e você vai simplesmente fazer ele deixar de existir? Tipo, pra consciência do Mark pesar. E já trazer aquela sugestão pro Mark. Mark, você não deve se demitir, você deve voltar ao trabalho na segunda-feira. Por que que o Milchick precisa fazer isso? Porque a Lumon precisa do Mark, e isso é ressaltado no episódio. Por que que eles precisam do Mark? A gente vai chegar lá. Um outro ponto que eu preciso falar dessa conversa aqui é que se por um lado essa fala do Milchick dá uma manipulada no Mark pra ele voltar, por outro lado também ajuda ele a suspeitar mais, porque ele não tava entendendo muita coisa aqui ainda, ele tava na dúvida se o que a irmã dele falou era verdade, da presença do Ine ou não, ou se ele que ficou maluco e tal. Se aqui ele ainda tava na dúvida da presença do Ine, a visita do Milchick, por mais que seja pra manipular ele, serviu pra confirmar pra ele, ó, seu Ine esteve aqui, tá? Então assim, por mais que o Milchick tenta manipular ele pra voltar, ele também ajudou o Mark a desconfiar da empresa, porque ele tava na dúvida, realmente meu Ine tava aqui? Aí o cara chega e confirma, seu Ine apareceu aí, ele, então ele apareceu? Isso com certeza é um dos motivos que faz o Mark suspeitar e se inclinar mais pra questão que a irmã dele tá falando, de que a esposa dele tá viva lá dentro. Tem resistências ainda, mas isso é um ponto pra ele. Assim, uma outra coisa que eu preciso trazer aqui é sobre a questão de relacionamentos, a questão da Helena, né, a Auri da Ellie, assistindo o vídeo de quando a interna dela beijou o Mark. Ela vendo isso de uma forma bem impactante, e a forma, os ângulos que a cena traz, principalmente o fato da cena dar o zoom nos dois se beijando, e enquanto dá o zoom bem no olho dela, né, isso significa que ela sente alguma coisa ao assistir aquela cena. E isso pode significar que até mesmo a Helena ali do lado de fora pode estar sentindo alguma coisa pelo Mark. Ou, sei lá, ela tem uma carência de amor e tal, ela pode ver isso como um motivo. Então, será que a Helena, a externa da Halle, vai procurar o Mark externo também em algum momento? Porque essa cena trouxe uma sugestãozinha de que ela achou isso interessante, né? Enfim, uma coisa também é que isso pode favorecer aquela teoria que tem um monte de inscrito que manda aí e que eu comentei no outro vídeo, né? A teoria de que a Halle, que aparece no primeiro episódio, na verdade é a Helena, fingindo ser Halle. A partir daí elaborou uma estratégia de ir lá pra dentro fingindo ser a Ine pra obter mais informações e utilizar o relacionamento com o Mark como uma arma. Pode ser que aqui nessa cena ela tava vendo isso e falando, isso é uma boa oportunidade? Pode também. É complexo, mas vamos lá que tem bem mais, presta bem atenção. Um outro ponto importante pra chamar atenção nesse episódio é o Dylan
Dylan indo buscar outro emprego, porque ele perdeu o emprego, então ele vai buscar um emprego numa loja, numa fábrica de portas. Uma coisa legal é o chefe ali gostar logo de cara dele e falar, né, ver que ele trabalhou na Lumon e falar que eles produzem as portas da Lumon. Eu sinto que isso aqui a gente deve guardar essa informação porque vai servir de brecha de alguma forma. Produz as portas dele. Mas a grande questão aqui é quando chega no ponto que o Dylan revela o que ele fazia na Lumon, que o chefe simplesmente muda. Se tá gostando muito do cara, ele simplesmente dispensa ele. A feição do cara muda pra mal e ele simplesmente, não, tá bom, você pode ir embora, porque é uma pessoa que passa por ruptura. E o Dylan fica revoltado, tipo, você tá com preconceito comigo porque eu passei por ruptura? Isso aqui mostra uma questão problemática dessa sociedade aqui. Primeiro, isso mostra que qualquer pessoa que aceitar trabalhar com ruptura muito provavelmente vai estar preso nisso a vida inteira, porque nenhum outro trabalho vai querer aceitar essas pessoas. Segundo, mostra um novo tipo de discriminação nesse mundo aí, bem interessante. Então assim, dá pra ver que por mais que eles tentem, eles não vão conseguir trabalhos em outros lugares, precisam ser só de ruptura, porque aparentemente essas pessoas aí pensam que quem trabalhou com ruptura não é alguém digno de trabalhar normalmente, porque vendeu sua alma, seu corpo, enfim. A gente vê desde a primeira temporada que esse mundo, né, da série Ruptura é bem dividido. Tem pessoas que protestam contra isso, não é todo mundo que aprova essa ideia de pessoas que passam por isso, enfim. Eu sei que anteriormente eu tinha comentado sobre essa parte da reunião do Mark com a Devon, né, com a irmã dele. Eu vim muito nessa parte pra focar sobre a questão da esposa dele, dela insistir que, será que você não acha que tem alguma coisa? Ele ficar revoltado e dizer que viu o corpo dela e tal, mas uma outra coisa. Nessa cena especialmente, a gente vê uma clara mudança de comportamento da irmã do Mark, porque ela sempre foi a pessoa que foi contra a ideia do Mark entrar na Lumon e passar por ruptura. Voltando lá no início da série, o Mark aceitou passar por ruptura e trabalhar na Lumon, por quê? Porque a esposa dele morreu. Ele tava muito mal da cabeça, mentalmente, tava muito forte o luto e percebeu que trabalhando por ruptura ele ia ter momento do dia que ele ia esquecer disso, ia ter pelo menos um momento bom na vida dele. Então por isso ele aceitou trabalhar com ruptura. Apesar disso, a irmã dele era contra. Só que agora que a irmã dele teve a experiência de conhecer o Winnie dele lá no último episódio da primeira temporada e descobrir essa informação sobre a esposa, sobre a Gemma, agora ela tá com a pulga atrás da orelha. Então ela sai de pessoa contra a pessoa a favor. Ela é a favor que o Mark volte a trabalhar. E por que ela é a favor? Porque ele provavelmente pode descobrir alguma coisa sobre a esposa dele lá. E assim, a gente tem um elemento meio perdido aqui no episódio, mas que vale a gente guardar isso na gavetinha, porque isso aqui vai trazer brechas, tá? Que é a questão do Irv, ele indo ali no telefone e tudo mais, e quando ele tá saindo a gente vê que tem uma pessoa num carro observando ele. E quando tem a revelação, a gente vê que é o Burt, o Auri do Burt. Só que a gente conhece esse cara da primeira temporada, que trabalhava no departamento de design lá, né, do OD, que é o cara que o Irving ama e tudo mais, tal. Pois é, só que é pressuposto que só o interno desse Burt conheça o Irving lá dentro. O externo, a gente viu no final da primeira temporada que tinha um outro cara e não conhecia. Por que esse Burt Auri aqui, o externo dele, tá observando o Irving? Isso aqui indica pra gente o quê? Que no grito que o Irving deu no final da primeira temporada, chamando o Burt, que ele ficou revoltado, que viu ali no desespero, o Burt ouviu alguma coisa. Então ele começou a seguir o Irving pra descobrir quem ele é. Eu diria que é mais ou menos isso a explicação do porquê o Burt tá ali. E assim, a gente chega num ponto da história que o Mark, apesar de ter as sugestões da irmã dele de que ele deveria voltar, ele tá bem resistente a voltar. Ele tá quase pedindo a demissão. E é nesse momento que a Lumon precisa agir de uma forma máxima e o Miltic precisa mandar a manipulação máxima. E é por isso que acontece essa visita do Miltic diretamente na casa do Mark, que a gente vê que ele oferece tudo, né? Mark, volta pra empresa, a gente fica feliz de te oferecer 20% a mais do seu salário, olha que coisa linda. Seu interno agora tem um amor lá dentro, olha que coisa boa. Benefícios, benefícios. E olha, Mark, eu sei que você entrou pra ruptura por causa do luto da sua esposa, então você tá indo bem, você tá indo bem. Tudo estratégias de manipulação que funcionam pro Mark, tá? E daqui pro final do episódio, a gente tem a revelação final de como é que foi toda essa estratégia arquitetada pela Lumon, o Miltic e tudo mais, pra fazer aquele teatrinho do primeiro episódio pro Mark voltar. O que acontece? Eles já tinham demitido os outros. Halle não ia estar mais, não tinha Burt nem Irving. Como é que a gente vai fazer pro Mark voltar? Vamos arrumar novos trabalhadores ali. Então arruma aquele grupinho de trabalhadores que a gente conheceu no primeiro episódio. A Gwendolyn Y, que é o nome dela, o Mark W, que é o outro Mark que tem também. Só que aqui a gente vê a perspectiva de fora de como é que foi o Mark voltando ao trabalho. Ele foi convencido, entrou, mas a gente viu que o Winnie dele não estava satisfeito, porque é aí que tá a questão. A Lumon conseguiu lidar com o Mark do lado de fora, conseguiu convencer ele voltou. Só que quando apareceu o Winnie lá dentro, o Winnie também precisava ser convencido de ficar. E aí que a Lumon executou a estratégia de convencer o Winnie também. Eles percebem que deu errado quando eles recebem aquela mensagenzinha. Eles estão lá na mesa de reunião e ouvem o Mark revoltado quando ele invadiu no primeiro episódio a sala do Miltic pra falar, me ajuda, conselho e tal. É ali que a Halle e todo mundo da mesa ali do conselho percebe. É, realmente o Mark
Mark Ine precisa de motivações pra trabalhar. Então vamos trazer os outros de volta. É essa a explicação do porquê eles trazem o Irv, o Dylan e a Ellie. Ou Ellie, não sei, né, de volta. Que aí a gente vê a cena, que é extremamente sugestiva, de todos os que a gente já conhece entrando, mas muito foco na questão da Ellie, porque muita gente teoriza sobre isso, né, dessa aqui. Da Ellie que tava no primeiro episódio, não ser a Ine, mas a Auri. E a gente vê que a Ellie Auri vai lá, mesmo ela sendo uma Igan e tal, que não tava disposta a voltar, ela se dispõe a voltar. E essa cena traz mais indícios de que ela pode não ter passado por processo de ruptura. Apesar dela entrar no elevador e trazer essa sugestão, também aumenta os indícios de que essa Ellie que entrou lá, que tá envolvida com eles desde o primeiro episódio, não é a Ellie Ine, mas é a Igan mesmo. Será? Comente aí o que você acha com esse episódio. Fica a discussão, né? Eu sei que as teorias vão aumentar, mas aí a gente segue porque a gente tem a parte que coloca mais a pulga atrás da orelha. Fica aí a reflexão, só que aí tem uma outra coisa aqui, né? Na cena, quando eles vão decidir colocar de volta o Irv, o Dylan e a Ellie mesmo, a gente vê que a Helena lá na mesa, ela mesma comenta de que eles precisam que o Mark esteja lá. Ela fala que precisa do Mark lá o tempo suficiente trabalhando pra completar o Cold Harbor. E assim, esse é um vídeo de explicação do episódio inteiro e análise, não vai dar pra explicar completamente o que é Cold Harbor, mas se você não entendeu nem lembrou da referência, tá lá no primeiro episódio. A cena final do primeiro episódio que o Mark tá digitando e aparece a cena da senhorita Casey, a esposa dele, no computador. Nessa cena, lá no canto superior esquerdo, tem escrito Cold Harbor e carregando. O progresso do Mark pra completar o Cold Harbor tá avançando e tá terminando. E isso tem a ver com a senhorita Casey. Então, se você não tinha pegado a referência, agora você pegou e pense. Em breve eu vou trazer um vídeo só detalhando esse ponto, porque parece ser bem mais complexo. De qualquer forma, aqui a gente tem uma conclusão. Eles precisam do Mark. O Mark não foi trazido de volta só porque é legal e tal, porque ele é um trabalhador extra. Não, o trabalho dele é extremamente fundamental pra algo. E deve ter a ver com a conexão que ele tinha com a esposa. Esse episódio só aumentou esse mistério e deixou tudo mais curioso, né? E aumentou a empolgação pra temporada. Mas a cena final lá, do Mark com a senhorita Colbell, deixou tudo mais estranho ainda, né? A gente vê ele ali na porta da senhorita Colbell, indo embora. A gente vê que não dá pra ela morar ali mais, ela tá mudando daquele lugar, e o Mark falando, tipo, você só vai embora? O que tá acontecendo? E ela fala pra ele, tipo, você é convencido muito fácil de voltar, né? Tipo, só com a frutinha e o abacaxi que o meu tio te ofereceu, você tá voltando? Essa fala dela com certeza vai deixar uma pulga atrás da orelha do Mark, mas o que mais vai deixar a pulga atrás da orelha é o momento, né, que o Mark barra o carro dela e pede, você sabe alguma coisa sobre a minha esposa? Tipo, ele fazer essa pergunta significa que com tudo que foi construído no episódio, ele não tava acreditando em alguma coisa sobre a esposa, mas agora ele já tá, assim, na dúvida. Alguém sabe alguma coisa sobre a minha esposa? E o fato dela simplesmente ignorar ele, gritar e acelerar e ir embora, escute o que eu tô falando, com certeza agora aumenta mais a certeza pro Mark de que tem alguma coisa errada com essa questão da esposa dele. Então, ele foi motivado a voltar a trabalhar, agora o Mark externo também está motivado a continuar indo até lá pra poder descobrir algo da esposa. O Mark interno no primeiro episódio tá motivado a isso e o Mark externo agora também está motivado a isso. Só que aí fica a questão, o que o Mark Auri, o externo, pode fazer pra descobrir algo sobre a Lumon? Porque uma vez que ele entra na ruptura, ele não vai saber de nada. Então esse final aqui aparentemente já deu brechas pra gente que o Mark Auri vai fazer alguma coisa, enquanto Auri mesmo, pra ele tentar descobrir antes dele entrar na empresa, alguma coisa assim. Coloca nos comentários o que você acha que ele vai fazer. Pois é, meu querido, mais um episódio sensacional, que faz a gente pensar muito, dá bugada no cérebro, mas que avança na história, tipo, a partir de agora os dois Marks estão motivados a descobrir sobre a questão da esposa e é o que a gente precisava. A gente vê que a Lumon precisa do Mark, então o mistério só aumenta e se alguém precisava de uma motivação pra continuar assistindo Ruptura, tá aqui. Por isso que eu falo, se a primeira temporada da série, às vezes você precisa de um incentivo e tá ali, fazer aquele esforço pra continuar assistindo, pra no final ficar muito legal, a segunda já começa muito interessante. Você vê que a história promete. Episódio sensacional, pra mim no nível ótimo. Coloca o que você acha aí nos comentários e não deixa de se inscrever no canal. Já tem vídeo de detalhes, além desses que eu falei nesse vídeo que você pode ter perdido, muito mais explicações. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. Já eu tô de volta. É isso aí, um abraço. Fui!